Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Para ir direto ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919. Liturgia dominical, do dia de preceito para o católico, dia de cumprir a sua vocação para a fé. Você tem vocação para a fé, para a religiosidade? Tem que ter, para salvar sua alma. É uma importante devoção dedicar o domingo, que é inclusive um dia obrigatório de missa para aquele que segue a Igreja Católica. Então vamos fazer isso. Liturgia do dia 12 de julho de 2026, domingo, 15ª semana do tempo comum, ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com esse lenço no pescoço e o óculos. Também, o que temos mais? No rito, a missa própria, com glória ao creio, prefácio do domingo. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos do 10º ao 11. A primeira leitura, então, é curtinha. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 64 na Bíblia Vulgata, ou 65 na de Jerusalém, versículos 10º, 11, 12 ao 13, 14, refrão, retirado de São Lucas, capítulo 8º, versículo 8º. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Repetamos: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de trabalhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Repitamos: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. É a segunda leitura dominical. Capítulo 8, versículos do 18 ao 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção,
e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 23. Vamos aclamá-lo antes de proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías, que diz: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria,
mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão de riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então saber um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre este dia. Temos um texto aqui do padre Francisco Alberim, de Campestre, Minas Gerais. Começa e prolonga nos 2 próximos domingos o discurso de Jesus no Evangelho de Mateus sobre as parábolas. Parábola significa pôr lado a lado, colocar lado a lado, no sentido de comparação. Para nós hoje pode parecer um pouco estranho, mas na época de Jesus, em que 90% do povo era analfabeto e muito simples, através de uma historinha, um fato ou um acontecimento era um jeito maravilhoso de entender e descobrir os ensinamentos sobre os mistérios do reino de Deus. Mas, para que a palavra de Deus produza frutos em nós, temos que ver bem com os olhos, ouvir bem com os ouvidos e principalmente compreender com o coração. Só assim poderemos nos converter e permitir que Jesus nos cure. Estamos dispostos a abrir nossos olhos, ouvidos e coração? A chuva sempre foi, é e será uma bênção de Deus para toda a humanidade, pois ela irriga, fecunda e faz a terra produzir alimentos. A palavra de Deus também deve produzir frutos em nós. São Paulo, na carta aos Romanos, nos diz que toda a criação anseia pela libertação da escravidão e espera participar da glória dos filhos de Deus, e para isso temos que abrir em nossos corações, abrir os nossos corações, lutar pela nossa conversão e permitir que Deus reine em nossas vidas. Jesus explica de modo claro a parábola do semeador. Ele é o semeador, Jesus. A semente é a palavra de Deus e o tipo de solo onde ela cai, na beira do caminho, em terreno pedregoso, no meio dos espinhos, em terra boa, é o nosso coração. Então o terreno é o nosso coração, o semeador é Jesus. A semente é a palavra que é proclamada. Somente quem compreende com o coração pode produzir frutos de amor, justiça, paz, bondade, partilha, misericórdia e outros que Deus espera de todos nós. Hoje Jesus nos convida a abrir o nosso coração, a converter-se e produzir frutos. Um é o que planta, outro é o que rega, mas só Deus é quem dá o crescimento, conforme São Paulo diz na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Lance em sua comunidade a semente da palavra, mostre com suas boas obras os frutos produzidos. Somos semeadores e é tempo de plantar. Vamos aos santos do dia, porque eles semearam a palavra de Deus. 12 de julho é dia de São Nabor e São Félix, mártires. Morreram em 304. Foram soldados martirizados durante a perseguição do imperador Maximiano. Segundo a tradição, foram sepultados em Milão. Santo do dia 12 de julho é São Vivenciolo, bispo. Morreu mais ou menos no ano 523. Na diocese de Lyon, na França, Vivenciolo estimulou os clérigos e leigos a participarem do concílio de Pau, para que os fiéis pudessem conhecer melhor as decisões pontifícias.
São João Gualberto Abade morreu em 1073. É santo do dia 12 de julho. Você já ouviu falar de São João Gualberto? Pois é, de acordo com o site da TV Rede Século 21, rs21.com.br, após haver inutilmente procurado, João Visdomini avistou numa sexta-feira santa os assassinos de seu irmão. Estavam em lugar solitário, fora das portas de São Miniato. O jovem filho do nobre Gualberto Visdomini, ele puxou instintivamente a espada. O antigo adversário, desarmado, caiu de joelhos e abriu os braços, suplicante. Aquela atitude que projetava a sombra de uma cruz dissuadiu o feroz cavaleiro. Com gesto inesperado e generoso, João ergueu da terra o assassino do irmão e o abraçou em sinal de perdão. Com o coração ainda em tumulto, João foi ajoelhar-se diante do crucifixo da igreja de São Miniato. Os relatos dizem que Cristo moveu a cabeça em sinal de aprovação. Uma grande paz invadiu sua alma. Decidiu, por isso, abandonar o mundo e foi bater na porta do mosteiro beneditino, vencendo as desculpáveis resistências do Pai. A bravura do nobre cavaleiro que fora mitigada, mas não domada pela rígida disciplina monástica, reapareceu quando se tratou de defender a honra da igreja, espezinhada pela corrupção dos falsos pastores. Alvo de sua santa cólera foram o próprio abade do mosteiro e o bispo de Florença, Messabarba. Ameaçado por ambos, teve de se refugiar entre as selvas dos Apeninos, no monte do Vale do Arno. O nome deste monte, Vallombrosa, se tornou famoso nos séculos pelo mosteiro que São João Gualberto edificou. Numerosos jovens afluíram para o local, atraídos pela santidade do monge e decididos como ele a combater o mau costume da simonia. De Vallombrosa saem em missão monges formados na regra beneditina reformada. Então, olha que coisa importante, hein? Dali saíram então monges formados na regra beneditina reformada. Primeiro, eles vão para a vizinha Florença, né, foram, né, no caso, nós estamos falando daquilo que aconteceu há muitos anos, foram para a vizinha Florença, depois para várias cidades da Itália, seguindo o exemplo do Santo Abade, corrigir com os costumes as próprias instituições civis. Os florentinos confiaram aos monges valombrosianos até as chaves do tesouro e o sigilo da República. João Gualberto declarou guerra aos abusos e à imoderada procura do dinheiro e das honras, mas não pôde subtrair-se ele mesmo à fama de sabedoria que se difundiu por toda a Itália. O Papa Leão XI realizou uma longa viagem para fazer-lhe uma visita. Aos seus monges, antes de morrer em 1073, havia dito: quando quiserem eleger um abade, escolham entre os irmãos o mais humilde, o mais doce, o mais mortificado. Sem ostentação e retórica, traçava assim o perfil de sua alma. São João Gualberto, rogai por mim, rogai por nós. São João Jones, presbítero, ou seja, padre e mártir, é santo do dia 12 de julho. São Clemente Inácio Delgado Cebrián é santo do dia 12 de julho. São Pedro Can, presbítero e mártir, é santo do dia 12 de julho. Temos também o Beato Davi Gunston, é do dia 12 de julho. São Luís Martim e Santa Zélia Guerin são santos do dia 12 de julho. Memória dos santos esposos Luís Martim e Zélia Guerin, pais de 9 filhos, entre os quais Santa Teresinha
do menino Jesus, rogai por nós.